Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos contar para vocês um pouco de como que foi o planejamento para a nossa viagem. Vem com a gente. Planejar uma viagem de longo tempo assim não é fácil, né, amor? Não. A gente precisou de um ano para fazer tudo que a gente fez, né, para planejar tudo que a gente planejou. E mesmo assim a gente ainda está com o cronograma um pouquinho apertado para finalizar algumas coisas. Sim, hoje é dia 2 de maio, a gente viaja dia 15. Muita coisa já está organizada, mas muita coisa ainda falta decidir, finalizar. Então a gente tem 13 dias aí para acelerar e fechar tudo. E a primeira coisa que a gente fez foi estudar o país. A gente pontuou todos os países que a gente gostaria de visitar, gostaria de passar um tempo, e aí foi pesquisar algumas coisas sobre eles. Um exemplo, como é a segurança lá, como é a moeda, como é a saúde, né, para turistas, para imigrantes. Muita gente cai no erro de pensar que o melhor país é o país que vai ganhar mais dinheiro ou o país que vai curtir mais, e tudo isso faz sentido no planejamento, mas você precisa encontrar o país que você vai se encontrar. Pensa que você vai ficar um período longo naquele país. Então, se for um país que você não se encaixa culturalmente falando, ou falando até do clima às vezes, pode ser um problema para você. O segundo passo é estudar as formas de ir. Porque tem várias formas, gente. Não é só como turismo, não. Quem quer ir dá um jeito. Tem turismo, tem imigrante, tem intercâmbio, tanto intercâmbio voluntário quanto o intercâmbio de estudos, né? Que é fazer uma faculdade ou fazer uma escola de línguas. Ou trabalho também, se você às vezes for um profissional liberal de alguma área específica, médico, dentista, advogado, você consegue ir com visto de trabalho. Ou se você conseguir também uma empresa de lá que está disposta a te dar um visto de trabalho, te contratar como funcionário, você pode ir com visto de trabalho. Então tem muitas opções, tem que ver aquela que se encaixa para você na sua realidade, no seu momento de vida atual. Agora o terceiro passo, definir um cronograma. A gente teve um ano para pensar nas coisas, então defina quando que você quer ir, qual o melhor mês, qual a melhor época do ano para ir para o país que você escolheu. E são muitas coisas para definir, documentação, as questões logísticas, como você vai, quando você vai, o que você tem que vender da sua casa, o que você vai manter. E nessas horas que ajudou a gente foi basicamente o chat GPT. A gente jogou lá quando que a gente ia, foi fazendo todo o planejamento pelo chat, aí ele dava dica de coisas a serem organizadas, seguro viagem, passaporte, que é coisa importante. Tem país que existe passaporte, tem país que não exige. Se você já tem passaporte ou não tem que se organizar para tirar antes de ir. Quarto passo, e para mim, um dos mais difíceis, amor, avisar os familiares. Porque assim, às vezes a gente tem na família alguém que depende mais da gente, às vezes a gente tem uma pessoa mais achegada, e fica mais difícil quando você fala assim, vou viajar por um longo tempo. A pessoa dá um impacto na hora, né? Sim, familiares e amigos também. Sim. Como que foi com a gente? A gente optou por falar primeiro com os familiares, antes mesmo de ter muita coisa definida, antes mesmo de ter passagem comprada, por exemplo, e depois já está com, sei lá, 60% de tudo encaminhado, a gente falou para os amigos. O quinto e último passo, talvez não seja tão definitivo para você se você não trabalhar para alguém, se você for só um estudante ou trabalhar com sua família, mas para a grande maioria das pessoas que nos acompanham é um passo muito importante, que é a sua questão profissional. Se você trabalha numa empresa, como CLT principalmente, você precisa comunicar na empresa. Olha, eu estou me organizando para fazer uma viagem, vai ser mais ou menos no mês tal, e aí vocês conseguem talvez me dar aí um afastamento por um período, ou não, te dar a opção de trabalho home office, ou no último dos cenários, realmente você sair, que foi o nosso caso. A gente trabalhava, definimos nossas datas de saída, decisão que a gente tomou, comunicou na empresa, eles foram compreensíveis e a gente resolveu sair. Se você tem vontade de viajar, de fazer isso que a gente está fazendo, né, amor? De largar tudo e curtir aí um tempo fora do Brasil, já segue o nosso canal, que tem muito conteúdo pela frente. Se você tem dúvidas também, se você tem questionamentos em relação a esse planejamento que a gente falou nesse vídeo, comenta aqui embaixo, a gente quer ler todos os comentários, quer ajudar da melhor maneira possível com o que a gente sabe. Vai ter vídeo toda semana até a data da viagem e principalmente na viagem, então acompanha a gente.